professora Simone Reis, do blog confeitariaonlineoficial.com, e obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e te inscreve, marca no sininho para receber a notificação. Sempre que tem vídeo novo, tu recebe um aviso no teu e-mail. E não esqueça, toda sexta-feira a gente tem aqui dicas, receitas, tutoriais e tudo do universo da confeitaria. E hoje eu trago uma convidada muito especial, mas primeiro, roda a vinheta! E hoje eu quero convidar então uma amiga muito especial e muito talentosa, e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito a aula dela. Você já deve ter percebido que eu não estou na minha cozinha, é isso mesmo, hoje eu estou na cozinha da Lisiane Bittencourt. Lisiane, vem pra cá. A Lisiane é gaúcha também, é aqui de Porto Alegre e ela é professora de confeitaria, ela dá vários cursos presenciais, né, Lisiane? E ela é proprietária da Doce Boutique. Lisiane, se apresenta, fala um pouquinho de ti aí pro meu público. Tudo bem? Meu nome é Lisiane Bittencourt, como a Simone já falou. Eu trabalho dou aula de confeitaria. Eu trabalho mais com a confeitaria básica, né? Eu gosto bastante dessa parte do pessoal que está iniciando na confeitaria, né? Faça e venda. Faça e venda, né? E os cursos de formação de boleira também, mas para aquela pessoa que realmente não sabe nada, que está começando, né? Isso é muito gratificante, tu pegar, ver essas pessoas desabrocharem assim e descobrirem o talento, né? Isso eu gosto bastante dessa parte. Perfeito! E o que tu vai trazer pra gente hoje? Hoje eu vou trazer a técnica das rosetinhas embutidas, né? Que a gente faz com as espátulas, né, de textura, que o pessoal pede bastante nos cursos, tá na moda agora, né? As pessoas gostam bastante. Perfeito. Então eu vou deixar vocês com a Lisiane e eu vou fazendo algumas perguntas. Não esqueçam, se vocês quiserem saber mais informações, se você é aqui de Porto Alegre ou região e quer mais informações sobre os cursos presenciais da Lisiane, deixa aqui embaixo nos comentários. E também a receita do bolo e do recheio a gente vai deixar, né? Vai deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Então deixe nos comentários se você quer mais informações sobre os cursos presenciais e não esqueça de ler na descrição a receita do bolo e do recheio. Vou deixar vocês agora com a Lisiane. Obrigada, Simone. Eu trouxe um bolinho para vocês aqui, que ele tá recheado com um brigadeiro de maracujá. Eu usei uma pasta saborizante, tá? Pra fazer o meu brigadeiro de maracujá, que eu acho que fica bem gostoso. E no intervalo eu coloquei 2 camadas do recheio de maracujá e no meio eu coloquei uma ganache meio amargo, que eu acho que dá uma quebrada no doce. Eu gosto bastante de usar ganache nos meus bolos, tá? Eu tenho um tabuleiro aqui, importante que a gente tenha um tabuleiro com no mínimo 10 centímetros de diâmetro de diferença do nosso bolo, pra gente conseguir trabalhar ele bacana, porque a gente vai ter uma espessura grande de chantilly aqui nesse nosso bolo, tá? Lembrando sempre que a gente tem que dar uma coladinha no bolo no tabuleiro, para ele não escorregar. Quantos diâmetros tem esse bolo? Esse bolo tem 20 centímetros de diâmetro e ele serve... A gente vende ele servindo 20 fatias, mas na verdade ele vende mais fatias ainda, sabendo fazer o corte correto. Eu vou tirar a bailarina daqui da frente um pouquinho, para mostrar como é que eu coloco esse tabuleiro aqui no meu bolo. Ele tá prensado há quantas horas? Ele tá prensado há umas 8 horas mais ou menos, tá? Que é o ideal, no mínimo. O bolo está prensado umas 2 horas. Não exatamente prensado, ele não vai peso, não vai nada em cima dele, mas ele tem que estar com as laterais, a gente chama que as laterais estão prensadas, né? No acetato e no forno. A gente vira o bolinho aqui no tabuleiro. A gente pode usar uma fita métrica ou as nossas mãos para medir direitinho, para ver se ele está numa distância correta. E uma coisa que tem que ter bastante cuidado, quando o bolo não estiver centralizado no tabuleiro, a gente nunca empurra esse bolo e tenta ajeitar ele, porque se a gente empurrar esse bolo, a gente vai estar desestruturando as laterais desse nosso bolo, tá? O que a gente vai fazer? Deu errado, a gente vai virar, vai tirar o tabuleiro, não faz mal que essa colinha vai arrancar pedacinho do bolo, tudo bem, tá? O importante é a gente não desestruturar esse bolo. Arruma o tabuleiro e volta de novo, tá? Nunca empurra para não desestruturar. Eu usei aqui
uma folha de acetato para dar a altura que eu queria no meu bolo, que é em torno de 10 centímetros. Essa minha forma é pequenininha, porque ainda são formas antigas que eu uso desde o início da confeitaria, então eu não investi em formas maiores. Isso é bacana para quem não tem as formas altas que se usa hoje, né? Conseguir reaproveitar as suas formas. E aqui eu tenho a folha de acetato que deu altura. Esse saquinho plástico eu coloquei aqui para a gente não ter o trabalho de ter que lavar essa folha de acetato. Quem acha que não vale a pena usar o saquinho por uma questão de economia ou uma questão, né, do meio ambiente também, de não ficar gastando, jogando plástico no ambiente, não coloque também. Mas quando a gente está numa produção muito grande, tudo que a gente usar para facilitar a nossa vida, eu acho que ajuda bastante. Ó, o acetato ficou limpinho, tá molhado, tá úmido por causa da geladeira, a gente seca e reutiliza o acetato. O saquinho plástico agora a gente tira com cuidado para não sair arrancando o nosso brigadeiro. Se acontecer de sair um pouquinho, a gente dá uma ajudinha, ó. A gente pode dar uma ajudinha. Esse é um trabalho de paciência, tá? Não pode sair arrancando tudo, porque senão sai o nosso brigadeirinho junto. Se a gente tivesse com acetato direto aqui, talvez fosse até mais complicado da gente descolar isso aqui, porque o acetato, vocês viram que eu tirei e ele já se enrolou, então na hora que eu fosse tirando ele já ia começar a soltar do bolo aqui também. Então por isso que eu gosto do plástico, porque daí a gente consegue fazer com toda a paciência e ir tirando, tá? Não vamos desestruturar esse nosso bolo. Depois eu vou passar a receita desse meu pão de ló, é uma receita super fácil, poucos ingredientes, ela não é cara essa receita. E o segredo é a gente assar bem assadinho esse bolo, não deixar ele muito branquinho, porque daí a gente consegue as bordas deles menos esfarelada e um bolo melhor estruturado. Eu faço os meus bolos de pasta americana com esse pão de ló. Muita gente não faz bolo de pasta americana com pão de ló. Eu faço os meus bolos de pasta americana com esse pão de ló porque ele é bem estruturadinho. Para esse trabalho, é muito importante que a gente tenha uma bailarina para trabalhar. Não tem como fazer esse trabalho com os bicos, com as espátulas de textura sem ter uma bailarina. Qualquer outro trabalho a gente até consegue, mas o trabalho de textura a gente precisa da bailarina e vocês vão entender por quê quando eu começar a trabalhar. Que a nossa espátula ela não vai se movimentar, só quem vai se movimentar realmente é a nossa bailarina. Então agora a gente vai bater o chantininho, tá? Tem algumas receitas de chantininho, algumas maneiras de bater o chantininho, cada um tem a sua, né? Existe uma regra para o chantininho, mas cada confeiteira faz de uma maneira. Eu vou mostrar para vocês a maneira que eu gosto de fazer o chantininho, porque eu acho que ele fica com uma estrutura mais bacana pra gente trabalhar, tá? Principalmente eu gosto bastante de trabalhar com flores, então para trabalhar com flores essa estrutura é mais bacana, tá? Eu vou colocar 1 litro de chantininho aqui pra gente ganhar tempo, mas a dica que eu dou de chantilly. A dica que eu dou pra vocês é bater sempre de meio litro, tá? O rendimento do chantilly é absurdamente maior. Esse chantilly, ele vai encher esse bol aqui, enquanto esse litro vai encher esse bol aqui, enquanto meio litro vai quase encher esse bol também. Então é uma dica que eu dou pra vocês. Algumas pessoas dizem que perde um pouco de tempo porque tu vai bater em 2 vezes, mas a verdade é que tu perde tempo aqui também porque tu vai bater um tempo maior. Aqui a gente tem 6 colheres de sopa de leite em pó para 1 litro. Tá? A gente dá uma misturadinha, só para ter certeza que não vai ficar esse leite em pó lá no fundão. A gente dá uma misturadinha. Eu vou pegar essa minha batedeira é bem antiga, vocês estão vendo como ela é bem novinha, amareladinha. Eu vou pegar ela tem um extensor aqui que eu vou precisar, tá? Esse extensor aqui, ele é bom pra quando a gente quer uma quantidade maior. Hoje os bols das batedeiras já estão maiores, né?
A gente vai começar a bater numa velocidade baixa, não porque precisa ser uma velocidade baixa, é só pra gente não fazer muita sujeira. A gente pode colocar um paninho e a gente pode colocar um saquinho plástico aqui também, tá? Pra não fazer tanta sujeira. Porque vai saltar enquanto tiver líquido, tá? Vou ligar. O ponto correto do chantilly é ele separar do bol, não sei se vocês conseguem enxergar, separar, grudar lá no bol da batedeira e grudar no batedor também, tá? E ele não pode ficar com esse brilho que ele tá aqui em volta. O que que a gente vai fazer? A gente vai ajudar agora com a espátula. Agora a gente vai fazer um pouquinho de barulho. Continua na velocidade alta e a gente faz esse creme entrar ali pra dentro da batedeira. Tirou o brilho, é porque já tá bem batidinho esse nosso chantilly. Importante para bater chantilly que a gente tenha batedores com as espátulas, com esses ferrinhos aqui, não sei como é que chama esses ferrinhos. Aramado, globo. Que ele seja bem grossinho, tá? Tem umas batedeiras agora que estão com esses aramezinhos muito fininhos. Elas não são boas para bater chantilly. Pode até dar certo, dependendo da qualidade do chantilly, mas o correto não é. Às vezes não dá certo porque elas espumam o chantilly e elas não vão dar o ponto do chantilly. Então tá, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que o chantilly saiu da batedeira. Horroroso, todo poroso, tá? Só que esse chantilly, por que a gente bate tanto assim e agora a gente vai hidratar e mudar a textura dele? Porque ele vai nos dar mais estabilidade, principalmente para fazer as rosetas. E quem trabalha com flores e rosas também, ele vai dar uma estrutura melhor, tá? É um chantilly que é mais tranquilo de trabalhar. Ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque daqui pra frente a gente vai ter que fazer alguns ajustes nele. Mas eu gosto. Eu já trabalhei com chantilly onde a gente deixava o ponto certo na batedeira. Mas depois que eu comecei a trabalhar com esse, primeiro que não existe um ponto certo aqui. A gente pode deixar batendo e fazer outra coisa que ele não vai perder o ponto, não vai virar manteiga, não vai virar nada, né? E depois a gente vem estruturando ele. Não são todos que trabalham assim, não tem certo nem errado. É a maneira que eu gosto de trabalhar. Como é que a gente vai hidratar esse chantilly agora, tá? Mexendo ele. Mas não mexendo muito brusco, porque senão a gente vai estar acrescentando ar. A nossa ideia agora é tirar todo esse ar que foi agregado nele aqui, tá? Primeiro a gente vai colocar, e a gente pode hidratar também com leite condensado, tá? Só que primeiro a gente vai colocar os corantes, já que a gente vai usar uma corzinha, né, no nosso bolo, a gente vai usar o corante. Eu vou usar o corante marfim, que é para dar base no meu bolo. Eu gosto de usar os corantes em gel. E depois a gente vai usar o vermelho marsala para fazer as flores, tá? Então primeiro eu vou tingir aqui de marfim pra gente fazer o contorno do nosso bolo. Por que eu tirei para um pote menor? Porque ele fica muito pesado de trabalhar. É um chantilly que fica ruim da gente mexer. Então assim vai destruir o nosso bracinho se a gente for mexer ele nesse bol, nesse 1 litro inteiro que a gente bateu aqui. Tá? Então eu prefiro ir misturando ele num pratinho menor. O leite condensado a gente vai usar só se necessário, tá? Às vezes não é nem necessário a gente usar, dependendo da marca do chantilly, dependendo da temperatura, da umidade do ar. A gente às vezes não precisa hidratar esse chantilly com nada. A gente pode usar, inclusive, o restinho que fica na caixa, sempre sobra um restinho na caixa, que fica depositado ali. Esse restinho de chantilly que fica na caixa também a gente pode usar para hidratar. Olha que eu não botei leite condensado e olha como ele tá bacana, ó, já tá começando a ficar acetinado. Olha a diferença desse para esse aqui, que a gente não movimentou com ele. Fica bem diferente, mas ele ainda tem que ficar melhor, tá? Eu poderia ficar mexendo mais ele aqui para evitar o leite condensado, mas eu vou botar um pouquinho pra gente ganhar tempo. É um pouquinho, não tem uma medida, não tem como eu dizer pra vocês a quantidade que a gente vai ter que colocar desse leite condensado, porque não existe uma medida. A gente vai ter que sentir aqui na mão mesmo, no olhar, como é que ele tá ficando.
Então, é nessa textura aqui que a gente tem que chegar, ó, uma textura acetinada. A gente passa a espátula aqui e a gente vê bem pouquinho furinho, ó, quase nada de furinho. O que a gente vai usar? A gente vai pegar um saco de confeitar, não precisa de bico, algumas pessoas até usam o bico serra. Eu não uso bico nenhum, porque não tem necessidade, porque vai ser só pra gente realmente passar. Até vou mostrar pra vocês o jeito que eu gosto de usar o saco de confeitar. Algumas confeiteiras já colocam direto aqui e sujam toda essa parte aqui do saco de confeitar. Não é que seja errado, nada, mas eu, apesar de trabalhar com doce, com essas melequinhas, eu sou nojentinha. Então eu gosto da minha mão sempre limpinha. Eu arrumei essa técnica, eu faço um copinho com a minha mão, tá? E a minha mão fica aqui pra servir. Não suja a tua mão, não suja a manga. Não sobe, né? Não suja a manga, fica eu também bacana faço de assim, trabalhar. perfeito. Importante a gente trabalhar sempre com uma quantidade pequena de chantilly, por dois motivos. O chantilly parado, olha como ele já começou a ficar poroso, ó. A gente parou pra conversar, a gente já vai ter que dar uma mexidinha nele, tá? Que ele já vai ficando poroso. Dentro da manga, ele também vai ficando poroso. Então não adianta a gente querer economizar tempo e encher essa manga de chantilly para trabalhar, porque a gente não vai, ele vai ficar poroso e a gente não vai ter um chantilly bonito para trabalhar. Então a gente trabalha com uma quantidade pequena de chantilly, ó, vira com cuidado e a gente vai ter a nossa manga aqui em cima toda limpinha. O suficiente que caiba na nossa mão e mais uns 2, 3 dedinhos para cá, para cobrir o bolo. Quando a gente for fazer as rosetinhas, eu vou mostrar para vocês que eu trabalho com uma quantidade ainda menor de chantilly. Agora a gente vai começar a espalhar esse chantilly aqui no nosso bolo. Por que eu não estou espalhando esse chantilly com espátula? Por dois motivos. Primeiro, que se a gente começar a espalhar com espátula, o pão de ló ele é delicado e é farelento, ó. Por mais que a gente assou bastante, que ele tá úmido, mas ele vai soltar farelos. Então o ideal é sempre a gente usar um saco de confeitar para passar. E a segunda situação é que a gente precisa de uma quantidade bem grande de chantilly aqui. Se a gente passar com a espátula, uma hora a gente vai passar de um jeito, outra hora vai passar de outro e não vai ter uma quantidade constante aqui no nosso bolo. Então a gente vem aqui e vai fazendo a voltinha. E agora a importância da espátula. Não esqueçam de apertar para sair o chantilly sempre numa quantidade grandinha que a gente precisa. E assim a gente vai passando. Então, agora a gente vai alisar o nosso bolo, tá? Se a gente quiser já ir direto com a espátula, com a espátulazinha de efeito ali, a gente até poderia ir. Mas eu prefiro dar uma alisadinha no bolo. É importante que a espátula esteja nessa posição aqui, na diagonalzinha. A gente nunca vai colocar a espátula aqui enquanto a gente quiser alisar o bolo. Se a gente quiser tirar chantilly, sim, tá? Mas vocês vão ver que eu vou passar muitas vezes essa espátula aqui e vou tirar quase nada de chantilly. A ideia não é nem tirar chantilly. E a gente vai passando quantas vezes for necessário para ir tirando todas as imperfeições do bolo. Se tiver alguma coisa muito difícil de fechar, tipo esse buraquinho aqui, a gente pode vir com a espátula aqui, botar um pouquinho, ou até com o próprio saco de confeitar, se for um buraquinho muito grande, a gente pode vir até com o saco de confeitar e vir fazendo essas correções aqui, só para agilizar o serviço, porque na verdade se a gente continuar passando a espátula, vai dar tudo certo. Agora a gente vai usar a espátula de textura. Essa espátula de textura, ela vai ficar mais ou menos aqui no meio do nosso bolo. Tem umas outras que elas ficam embaixo, tem umas que ficam em cima. Essa minha aqui vai ficar no meio do bolo, tá? E agora é a parte importante que eu falei pra vocês que a gente precisa
ter uma bailarina para trabalhar, tá? Porque agora quem vai trabalhar para nós é a bailarina. A espátula ela vai ficar paradinha. A gente não vai começar assim, porque eu não vou arrancar esse chantilly de uma vez só. Eu vou tirando ele aos poucos, tá? Ó, a minha espátula tá parada, vocês estão ouvindo, não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho dela raspando no prato. Essa ela tá cravadinha ali no meu prato, ó. E a gente vai aos poucos. Isso aqui. Agora essa borda ficou esquisitinha aqui, porque ela tá um pouquinho mais alta, tem mais chantilly aqui do que aqui, ó. Então a gente vem passando essa espátula aqui de novo. Tem que ter paciência, porque vai e volta. Agora a gente vai com a espátula de novo, pra dar uma ajeitadinha nessa borda que ficou aqui, ó. Vamos de novo. Então tá, eu acho que aqui já deu. A gente não precisa raspar muito mais. E agora a gente vem com essa espátulazinha aqui e vem passando devagarinho ela, só pra dar uma alisadinha nessa partezinha aqui que a gente estragou. E tá feito. Alguma imperfeição que fica aqui, as rosetinhas vão acabar cobrindo. Não pode ficar muita imperfeição, mas um pouquinho não tem problema. Eu não tô raspando essa espátula tá levinha aqui na minha mão. Agora a gente vai usar essa espátulazinha que ela é angulada, tá? De preferência, ela tem... Eu prefiro trabalhar com essa borda dela aqui arredondadinha, tá? Só que eu acabei esquecendo a minha espátula angulada, que é arredondada aqui, e acabei esquecendo numa dos locais onde eu fui dar aula. Então a gente vai usar essa aqui mesmo, só que a gente cuida para essa pontinha não encostar muito no bolo para não estragar. Pra gente ter as quinas perfeitas, a gente tem que sempre empurrar esse chantilly de fora para dentro do bolo, nunca de dentro para fora, porque senão a gente estraga o bolo. E sempre com a espátula limpinha. Agora é importante ter esse paninho aqui na mão, ou um papelzinho toalha, e a gente empurra, tira o excesso no prato e tira o excesso no pano. Eu aproveitei o mesmo chantilly marfim que eu usei para cobrir o bolo. Eu tô aproveitando aqui para fazer a cor das rosinhas que eu vou usar. Eu usei então o vermelho marsala e usei o vermelho, um pouquinho só do vermelho natal, tá? Só para ficar um pouquinho mais forte. Eu não gosto desses tons muito fortes assim na cor muito aberto, tá? Então, um segredo que a gente pode fazer para tirar essa cor muito aberta é a gente colocar umas gotinhas de marrom. Eu tô com um pouco corante marrom aqui, mas a gente vai conseguir. Ou até, se for uma cor um pouquinho mais clara, a gente pode colocar um pouquinho de marfim também. O marfim também dá esse efeito. Mas como esse chantilly já estava tingido de marfim e ainda assim não deu o efeito que eu queria, eu vou colocar o marrom. Fica um rosa antigo, né? Fica um rosa antigo. Eu já poderia ter colocado o ideal, mas eu queria mostrar pra vocês. O ideal já era ter colocado os vermelhos, o marrom, tudo junto aqui. E aí misturar. Porque daí a gente fica agitando menos esse chantilly pra não correr o risco de perder o ponto, ó. Que ele já tá... Como ele já tinha sido misturado, já tinha sido hidratado pra cobrir o bolo, né? E mais agora os corantes que a gente colocou... Então a gente corre o risco de perder esse ponto. O ideal é colocar todos os corantes juntos. Não precisa colocar um, misturar, colocar outro e misturar. Agora a gente vai fazer as rosetinhas nessa cavidade aqui que a gente fez com a espátula, tá? Com o biquinho M, a gente faz a pitanguinha e faz a voltinha em volta da pitanguinha. Fez a pitanguinha,
e faz a voltinha. Então aqui a gente vai fazer as rosetinhas em cima do bolo, só que eu não quero preencher todo esse bolo com rosetinha, eu quero fazer ela só em volta aqui, fazer tipo uma guirlanda aqui. Pra gente não se perder e daqui a pouco fazer mais quadradinha, mais puxadinha para um lado e pro outro, a gente pode pegar uma forma, um prato, alguma coisa assim, vem aqui mais ou menos, dá uma olhadinha e dá uma marcadinha aqui, ó. Marcou. E a gente vai conseguir fazer um círculo bem bonitinho como a gente quer. Que dica top, adorei. Que bom. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Pitanguinha e a gente vai em volta. Pitanguinha e vai em volta. Agora a gente vai fazer as folhinhas no nosso bolo, tá? Eu usei o corante verde folha e coloquei, fiz aquele truquezinho com o marrom para ele não ficar um verde muito aberto, porque o verde folha é bem parecido, até um pouquinho mais forte do que ele tá aqui realmente na embalagem, tá? E aí a gente acabou fazendo esse tom aqui de um verde mais sofisticado, quase um verde musgo, tá? Que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Bem pra frente de vocês aqui tem a imperfeição da última rosetinha que a gente fez. A gente já vai aproveitar aqui e já vai fazer uma folhinha. Eu tô usando o bico folha 352 da Wilton, tá? E ele tem uma posição correta de usar, tá? Algumas pessoas erram usando ele assim. Eu vou botar aqui na minha mão, ó, e assim ele só vai fazer um risquinho, tá? A forma correta da gente usar esse bico é como se fosse um biquinho de pato aqui, ó. Tá vendo que ele tem um sorrindo, biquinho, né? sorrindo, biquinho de pato. Converse com a minha mão. E aqui a gente vai fazer a nossa folhinha, ó. E é isso, minhas doçuras! Ficou lindo, não ficou? Lizzy, parabéns! Ficou obrigada. Uma graça! Muito obrigada por ter aceitado o convite de ter vindo aqui falar comigo, com as minhas doçuras. E eu espero que essa não seja a primeira vez, hein? Ai, vamos mais vezes! Então, e eu espero que vocês também tenham gostado e aguardem, porque em breve teremos apostilas e vocês têm que me acompanhar, apostilas de receitas da Lizzy. Vocês têm que me acompanhar nas redes sociais. É isso aí. Vai ter aqui embaixo o Instagram da Lizzy também para vocês conhecerem mais do trabalho dela. E agora eu deixo ela se despedir um pouquinho de vocês. Ai, foi um prazer, Simone, muito obrigada, uma honra. Eu sou muito fã da Simone há muito tempo e ela está me dando essa oportunidade aqui, é muito importante para mim, assim, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição para explicar para vocês também, tá? Muito obrigada, um grande beijo e boas fornadas!